Pastor casa homem virgem com mãe solteira de 3 filhos. Cara, preste atenção nessa história brutal, amarga e complicada. Eu congreguei 4 anos em uma igreja evangélica e lá tinha um homem bom, um homem trabalhador, honesto, fiel na igreja. Ele guardou sua virgindade até os 28 anos, de tão fiel que ele era na igreja. Também devido ao seu baixíssimo valor sexual de mercado, sua ingenuidade e seu baixo poder aquisitivo, o que faz as mulheres sentirem nojo desse tipo de homem. Ele acreditava no casamento santo, acreditava que Deus iria recompensar sua pureza. Um pastor da igreja o casou com uma mulher de 32 anos, cara, 32 anos. Essa mulher já tinha 3 filhos de um homem qualquer, 3 filhos de relacionamentos passados. O pastor disse que era uma bênção, disse que era a obra de Deus, disse que aquele homem bom iria salvar aquela família. Poucos meses depois do casamento, ela engravidou dele. Agora eram 4 filhos para aquele homem sustentar. Um dele e 3 de outro cara. 4 crianças para ele sustentar sozinho e ainda uma esposa. Uma mulher de 32 anos com 4 filhos nas costas. E a vida desse homem se transformou em um inferno lento e cruel. Uma vida de acabar com a saúde mental, física e financeira de qualquer um. Preste atenção nessa história para não acontecer com você. Mas antes disso, curta o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe sua opinião abaixo para que possamos continuar conversando sobre isso. Homens, preste atenção. Esse homem acorda todos os dias antes do sol nascer, vai trabalhar, volta cansado e encontra uma casa cheia de contas. Conta de luz, conta de água, alimentação para 4 crianças, roupa, escola, remédios, transporte. No Brasil de hoje, a economia esmaga o homem comum. Salário mínimo mal cobre o básico. Inflação alta, preços subindo todo mês, impostos pesados e ele carrega tudo nas costas sozinho. A mulher cobra, as crianças demandam, não sobra nada para ele, nem tempo, nem dinheiro, nem paz. Ele vive apenas para sustentar a casa. Vive mal, vive angustiado, vive com desgosto profundo no coração. Essa é a realidade amarga que a Red Pill revela. O homem bom e virgem ofereceu pureza, ofereceu dedicação, ofereceu um coração limpo, mas a natureza feminina é hipergâmica. A mulher com 3 filhos já tinha história, já tinha outros homens no passado. Ela viu nele um provedor útil, não um homem de desejo, não um homem de valor alto. Ela aceitou o casamento por conveniência, para ter ajuda financeira, para ter alguém que pagasse as contas. Depois que engravidou, o encanto acabou, os problemas reais apareceram, brigas, cobranças, comparações com o passado, e ele, o homem decente, ficou preso. Pensem bem, ele era virgem, guardou-se para o casamento, acreditou na igreja, o pastor uniu os dois diante de Deus, mas a Bíblia também fala de sabedoria, de discernimento, de não se deixar enganar. Aquele homem não teve discernimento, ele ignorou os sinais. Ignorou que a mulher trazia 3 filhos de outro homem, 3. Ignorou que ela tinha 32 anos e um passado complicado. Ignorou a realidade econômica do Brasil. Hoje ele paga o preço, paga com a juventude perdida, paga com saúde mental destruída, paga com uma vida de escravidão financeira. Eu vejo isso e fico com raiva. Raiva da ilusão romântica que algumas igrejas modernas às vezes vendem. Raiva da pressão para casar rápido. Raiva de pastores que casam sem analisar a realidade. Homens, ouçam.
Casar com mulher que já tem filhos é assumir uma dívida vitalícia. Você assume os custos, assume os dramas emocionais, assume lealdades divididas. Os filhos dela sempre terão o pai biológico na cabeça, mesmo que ele não pague nada, mesmo que ele tenha sumido. A mãe vai defender os filhos dela primeiro. Você vira segundo plano financeiro, segundo plano emocional. A economia do Brasil torna tudo pior. O homem comum ganha em média um salário mínimo, que não dá para quase nada. 4 crianças exigem muito mais: leite, fralda no começo, depois material escolar, uniforme, remédio quando fica doente, aluguel de casa maior, energia maior, comida maior. No final do mês não sobra nada. Ele tem que fazer outras coisas para complementar. Ele não consegue investir, não consegue viajar, não consegue ter um hobby, não consegue nem dormir direito. O estresse consome ele. Ele emagrece, fica com olheiras, perde vontade de viver, vive apenas para trabalhar e pagar contas. Essa é a vida que escolheram para ele. Depois do nascimento do 4º filho, a realidade bateu com força total. Os primeiros meses parecem normais, mas logo o cansaço chegou. O homem trabalhava o dia inteiro, voltava para casa e encontrava uma montanha de problemas. A mulher reclamava do dinheiro, dizia que o salário dele não era suficiente, as contas chegavam uma atrás da outra: aluguel, luz, água, gás, supermercado, para 4 crianças crescendo rápido, remédios, fralda, roupas novas a cada mês. Escola particular não dava, mas nem a pública resolvia tudo. Material escolar, uniforme, transporte, tudo pesava nas costas dele. A economia do Brasil piora a cada dia. Inflação sobe, o preço da economia aumenta, a gasolina sobe e o salário dele fica igual. Ele pegou um segundo emprego, trabalhava de segunda a sábado, às vezes domingo também. Chegava em casa tarde, a mulher estava irritada, os filhos pequenos choravam, os 3 mais velhos, filhos do ex, traziam problemas constantes. Um deles tinha dificuldade na escola, outro tinha saúde frágil, o terceiro criava confusão em casa, a mulher defendia os filhos dela primeiro, sempre. Ele virava o vilão quando cobrava disciplina. O casamento desandou rápido. Brigas quase todos os dias. Ela comparava ele com o ex, dizia que antes tinha mais ajuda, dizia que ele não era homem suficiente. Ele, que era virgem fiel, se sentia humilhado. O desejo acabou. O sexo virou obrigação rara e sem prazer. Ela estava cansada. Ele estava exausto. Não havia diálogo, só cobrança. Cobrança de dinheiro, cobrança de atenção, cobrança de coisas que ele não conseguia dar. Hoje, anos depois, a situação está pior. Ele tem 30 e poucos anos e já parece um homem de 50. Olheiras profundas, corpo enfraquecido, saúde abalada, pressão alta, problemas de estômago por tanto estresse. Ele acorda às 5 da manhã, trabalha até noite. Quando chega em casa, a casa está bagunçada. As crianças gritam, a mulher reclama, não tem jantar, não tem paz. Ele come qualquer coisa fria e cai na cama. No outro dia repete tudo. Financeiramente, ele está afogado. Dívidas no cartão de crédito, empréstimo no banco, conta de luz atrasada. Ele não consegue guardar R$ 1, não consegue investir, não consegue comprar nada para si. Sonhos não existem mais. Viajar, impossível. Academia, nem pensar. Hobby, tempo livre, nada. Ele vive apenas para sustentar aquela casa.
4 filhos, uma mulher que gasta tudo que ele ganha e ainda cobra mais. Os filhos do ex complica tudo. O pai biológico aparece de vez em quando, cria confusão. A mulher usa as crianças para pressionar ele. Diz que se ele não der mais dinheiro, ela vai embora. Mas na verdade ela não vai. Ela precisa dele como provedor. Ele está preso. Divórcio significaria pensão alta para 4, casa dividida, bens que ele mal tem. No Brasil, as leis protegem a mãe. Ele sabe disso. Fica, sofre, se cala. A fé dele também sofreu. Ele ainda vai à igreja quando consegue, mas ora pouco, lê a Bíblia cansado, sente culpa, sente que falhou como homem. Sente que Deus não está abençoando. Na verdade, ele falhou em discernimento. Ignorou os sinais claros antes do casamento. O pastor elogiou a união. A igreja aplaudiu. Mas ninguém ajuda nas contas agora. Ninguém paga as despesas. Ele carrega tudo sozinho. Homens, essa é a brutalidade da vida real. O homem bom foi destruído por uma escolha ruim. Ele acreditou na ilusão de que bondade e virgindade seriam recompensadas. A realidade mostrou o contrário. A mulher com 3 filhos já tinha sua história formada. Ela queria estabilidade, não paixão. Depois do 4º filho, o respeito por ele diminuiu. A atração acabou, sobrou só obrigação pesada. E piora a cada dia. As crianças crescem, gastam mais, escola fica mais cara. Uma delas precisa de tratamento especial, outra quer celular, roupa de marca. A mulher envelhece e cobra mais luxo. Ele envelhece rápido, cabelo branco precoce, corpo dolorido, sono ruim, depressão batendo forte. Ele pensa em desistir, mas não pode. Tem 4 filhos para criar. Sente-se preso em uma jaula que ele mesmo entrou. Eu conto essa história porque vi casos muito parecidos. Homens cristãos, trabalhadores, honestos, sendo esmagados por casamentos precipitados. A verdade dura e amarga mostra a pureza hipergâmica da mulher. Ela facilita para homens de alto valor e usa os bons como provedores seguros. Ninguém vai salvar você. A economia brasileira esmaga o homem comum que assume família pronta. O que eu aconselho a vocês? Não repitam esse erro. Guardem sua pureza se quiserem, mas usem sabedoria extrema. Nunca case com mulher que já tem filhos. Nunca assuma bagagem pesada de outro homem. Calcule todos os custos antes. Veja a idade. Veja o passado, veja a atitude, veja a economia. Um homem solteiro e disciplinado consegue subir na vida. Casado assim, ele afunda. Construam primeiro vocês. Treinem o corpo todos os dias. Fortaleçam a mente com a Bíblia e com filosofia. Construam dinheiro com inteligência. Só depois pensem em casamento. E mesmo assim, escolham com rigor. Mulher jovem, sem filhos, valores alinhados. Respeito ao homem, paz no lar. Caso contrário, fiquem solteiros. A solitude com Deus e propósito é 1000 vezes melhor que um casamento que vira prisão. Esse homem hoje vive mal, muito mal. E piora a cada dia. O estresse aumenta, a saúde piora, o casamento vira inferno silencioso. As crianças crescem vendo o pai cansado e ausente. A mulher reclama sem parar. Ele paga o preço de uma escolha sem discernimento. Que essa história sirva de alerta forte para vocês, homens despertos, cristãos de verdade, de direita, que buscam a verdade, protejam sua vida. Peçam sabedoria a Deus, sejam astutos, não sejam ingênuos. A verdade dói, mas liberta. Não troquem sua paz e seu futuro por uma ilusão romântica no altar. Eu continuo falando essas verdades pesadas porque vocês precisam ouvir. Compartilhem, comentem, fortaleçam uns aos outros.
Que Deus dê discernimento a cada um de vocês. Eu conto histórias verdadeiras como essa porque vi de perto, conheci homens assim. Homens que eram fiéis na igreja, homens que oravam, homens que guardavam pureza e foram destruídos por escolhas mal aconselhadas. Um deles me disse chorando que se arrepende todos os dias. Disse que se pudesse voltar atrás nunca teria casado. Disse que a mulher cobra dinheiro o tempo todo. Diz que ele não era suficiente. Comparava com o ex. Usa as crianças para manipular. E ele, cristão, sente que não pode sair. Sente que Deus vai julgar. Mas Deus também julga a falta de sabedoria. Homens, a Red e a Black Pill mostram a verdade nua. A maioria das mulheres buscam o melhor macho disponível. Quando ela tem filhos de outro, ela busca estabilidade, não paixão. Não há atração verdadeira. O homem virgem bom parece seguro, parece provedor, mas depois do casamento a atração cai, o respeito cai e sobra obrigação. Obrigação pesada. 4 filhos, uma mulher já formada com hábitos antigos. Isso não muda fácil. O estoicismo brutal que eu sigo ensina a aceitar a realidade mesmo que ela seja cruel. A realidade é que casamento com mulher de bagagem alta destrói homens bons, destrói financeiramente, destrói emocionalmente, destrói espiritualmente. Porque o homem fica ressentido, fica amargurado. E a amargura afasta ele até de Deus. Ele ora menos, lê a Bíblia menos, porque o cansaço toma conta. Eu aconselho vocês, homens despertos, homens de direita, homens cristãos, não sigam esse caminho. Guardem sua vida, paz e mental a todo custo. Usem sabedoria. Observem tudo. Observem o passado da mulher. Observem se ela tem filhos. Observem a idade. Observem a atitude. Observem se ela trabalha ou se só quer ser sustentada. Calculem os custos econômicos antes de qualquer compromisso. No Brasil de hoje, um homem solteiro com disciplina consegue subir, consegue investir, consegue ter paz. Casado com 4 filhos, ele vira escravo. Construam primeiro o corpo. Treinem na academia todos os dias. Construam a mente. Leiam a Bíblia. Leiam filosofia. Leiam sobre economia. Construam dinheiro. Criem fontes de renda. Só depois pensem em casamento. E mesmo assim, escolham com muito cuidado. Escolham uma mulher jovem, sem filhos, com valores parecidos, que respeite o homem como líder, que traga paz e não drama. Essa história do homem bom é um alerta vermelho. Ele tinha 28 anos, era virgem, trabalhador, honesto, fiel. O pastor casou ele rápido, achando que era bênção, mas virou maldição. 4 filhos, mulher de 32 anos, economia esmagadora. Vida de sofrimento constante. Ele não tem mais alegria, não tem futuro próprio, vive para pagar contas, vive mal, vive angustiado, vive arrependido. Homens, não sejam o próximo. Não deixem pastor decidir seu futuro sem discernimento. Não deixem a emoção religiosa cegar vocês. A Bíblia diz para sermos astutos como serpente e simples como pombas. Sejam astutos, analisem, calculem, protejam sua vida, protejam seu futuro, protejam sua paz. Eu falo isso porque amo a verdade, porque vi muitos irmãos caírem, porque quero que vocês acordem. A verdade dura e amarga mostra a natureza feminina. A verdade dura e amarga mostra a crueldade do mundo. O cristianismo verdadeiro exige sabedoria, não ingenuidade. Expandindo essa lição, homens como esse perdem anos de juventude, já estão exaustos, sem energia para crescer, sem dinheiro para investir. As crianças crescem e ele continua pagando.
pensão, escola, talvez universidade. A mulher pode até pedir separação depois e ainda cobrar pensão alta. As leis brasileiras favorecem a mãe. O homem fica pagando para sempre. Outro exemplo que eu conheço: um irmão da igreja casou com uma mãe solo, tinha 2 filhos, veio mais um. Hoje ele trabalha em 3 empregos, vive endividado. A mulher reclama que ele não dá atenção. Os filhos do ex dão problemas. Ele vive em constante estresse. Perdeu a chama com Deus, perdeu a alegria. Isso se repete. Vocês precisam entender. Ser bom não basta. Ser trabalhador não basta. Ser virgem não basta. É preciso ser sábio. É preciso ser forte. É preciso dizer não quando a escolha é ruim. É preciso priorizar sua missão de homem. Sua missão com Deus. Sua missão de construir, não de salvar quem não quer ser salvo de verdade. Eu, aos 29 anos, agradeço a Deus por ter aberto meus olhos, por ter me dado a verdade dura e amarga junto com a fé. Eu falo sem medo, falo que dói, porque a verdade liberta. Homens, protejam-se, foquem em Deus, foquem em disciplina, foquem em crescimento. Casamento só se for com a mulher certa, sem bagagem pesada, sem filhos de outro, com valores alinhados. Essa história pesada serve para vocês refletirem. Reflitam antes de aceitar qualquer pressão para casar. Reflitam sobre economia. Reflitam sobre responsabilidade. Reflitam sobre o futuro que querem. Não troquem sua paz por uma ilusão bonita no altar. O homem dessa história vive mal hoje. Ele sustenta 4 filhos, sustenta uma mulher que já viveu muito e mal tem tempo para si. Mal tem tempo para orar em paz, mal tem tempo para sonhar. Essa é a amarga realidade. Homens despertos escolhem outro caminho, o caminho da força, o caminho da sabedoria, o caminho da verdade. Deus honra o homem que usa o discernimento que ele deu. Eu continuo contando histórias como essa no meu canal, porque homens precisam ouvir, precisam acordar, precisam evitar o sofrimento desnecessário.